Oi gente, Roberto Ribeiro Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível então é sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura, muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poeta mineiro Murilo Mendes, que quando é citado, né, em vestibulares e Enem, geralmente é associado ao surrealismo. Ele é o nosso poeta surrealista mais completo, né? A poesia dele mistura assim, elementos do cotidiano com imagens oníricas, né? Imagens de sonho, imagens do surrealismo. É uma poesia bem legal. Aos 7 anos de idade, ele já aprendeu a metrificar poesia. Aos 11, ele já participava de clubinho literário. Aos 14, ele já tinha lido autores clássicos, tipo Racine, Molière. Então, ele sempre foi envolvido com questão de letras. Na biografia dele, tem uma coisa triste, mas importante, né? Em 1934, ele perdeu o melhor amigo dele. E a dor foi tanta que ele achou consolo na religião católica. E a gente percebe mesmo como que a poesia dele muda na década de 30, tá? Depois, posteriormente na vida, ele mudou-se para a Itália, ele proferiu palestras na Bélgica. Foi um poeta que, a partir inclusive dos anos 60, passou a se dedicar mais à prosa do que à poesia. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Ele é classificado como um poeta da segunda geração do modernismo, aquela que vai de 1930 até 1945, né? Que estava preocupada em entender como que o mundo caótico estava funcionando, porque naquela época houve a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial. Então, de forma geral, uma poesia que tentava achar esperança, né, para a espécie humana perante um mundo que se desintegrava, né, na visão de quem vivia naquela época. No caso específico do Murilo Mendes, a gente pode perceber o seguinte: a gente percebe que mais ou menos até os anos 30, a poesia dele tinha um tom nacionalista e bem humorístico, né? Tais poemas piada, uma forte presença da ironia. A partir da década de 30, você percebe uma poesia um pouco bem mais séria, com muito mais influência do surrealismo, mas sem se prender em camisa de força. Essa era uma característica do pessoal da segunda geração, né, do modernismo. A primeira geração modernista já tinha rompido as amarras com o parnasianismo, com o academicismo. Então, os poetas da segunda geração, e o Murilo Mendes não fica atrás, formalmente eram muito mais livres, podiam usar verso branco, verso livre, mas também podiam metrificar se quisessem, poderiam rimar, e o Murilo Mendes aproveitou-se disso. Você tem uma fase, ou alguns poemas dele são quase neobarrocos, né? Você tem influência religiosa na poesia, você tem influência, claro, como eu falei, do surrealismo, né? De ele integrar temas cotidianos a imagens de sonho, a imagens oníricas, poesias com certa preocupação social, você vai encontrar na obra dele, né? Aqueles questionamentos da vida e da morte. Foi um poeta bastante completo e complexo que o Brasil teve, mas que, como eu falei, geralmente é associado ao nosso surrealismo quando ele é perguntado em certames, né, em exames tipo Enem ou vestibulares, tá bom? Tchau, pessoal.